Vamos abrir a Bíblia no livro de Ageu, no capítulo 1. Ageu, no capítulo 1, do versículo 1 ao 15. Hoje nós não vamos ter os slides, mas irmãos, prestem atenção, depois eu passo os slides para os irmãos. Ageu, capítulo 1, versículos de 1 a 15. Ah, pastor, onde é que fica Ageu? Depois de Sofonias, de Abacuque. Ah, pastor, esses aí eu não conheço não. Então, antes de Zacarias e antes de Malaquias. No último livro do Antigo Testamento é Malaquias. Então, você vai voltando. Zacarias, Ageu. Ageu, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa do Senhor. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Até aqui. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por todos os instantes desse culto, Senhor, pelo momento de oração, pelo momento de louvor, pelo momento de testemunho, Senhor. Te agradecemos por ter encontrado e reencontrado, Senhor, os nossos irmãos. E agora, Senhor, nós te pedimos, nesse momento em que lemos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo faça esta palavra viva em nosso coração. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, toda vez que eu leio esse texto de Ageu e também o texto de Zacarias, que falam sobre a reconstrução do templo, eu lembro que esse texto às vezes é muito utilizado para a reforma de templo. Eu ouvi um padre contando uma piada a respeito de um outro padre, que era um padre que pedia muito dinheiro para a reforma da igreja, para construir as coisas na igreja. E toda vez, quando o padre subia para fazer um apelo das coletas, o pessoal dizia: Ei, né, lá vem. E aí uma vez o padre chegou e disse: Irmãos, eu quero contar uma boa novidade para vocês. Eu comprei 10 ar-condicionados,
vão custar 600 mil reais. E o pessoal chegou, né, todo mundo preocupado com dinheiro. E o padre disse, olha, mas não se preocupem, porque Deus já deu o dinheiro. Aí o pessoal, e ele está no bolso de vocês, falou o padre, né? Aí o pessoal, né? E esse padre continuou pedindo dinheiro e pedia dinheiro bastante lá para aquela paróquia. É interessante, eu nunca tinha ouvido histórias a respeito dos padres, né, como essa, né, porque a gente costuma ouvir muito pastor pedindo dinheiro, né, mas padre também pede bastante. Mas o que eu queria dizer nessa noite é que esse texto é um texto muito interessante porque ele fala da reconstrução do templo. Num período em que o pessoal não estava muito preocupado em reconstruí-lo, em que o povo de Israel, ou o povo de Jerusalém, estava mais preocupado com as suas coisas, com as suas casas, do que propriamente em reconstruir o templo que havia sido destruído. Por isso, nessa manhã, eu quero falar sobre os efeitos da negligência espiritual, porque o que estava acontecendo com o povo de Judá e o povo de Jerusalém em especial, é que eles estavam deixando as coisas espirituais e priorizando as coisas seculares. Nós somos formados por uma parte material, o nosso corpo físico, e uma parte imaterial, a nossa alma, também o nosso espírito. Por causa do pecado original, nós temos uma tendência de esquecer ou negligenciar a nossa vida espiritual. Nós somos muito ligados a essa terra. Como nós perdemos aquela sensibilidade espiritual que Adão e Eva tinham no começo da humanidade, nós nos apegamos às coisas materiais. Nós corremos atrás das coisas materiais e esquecemos das coisas espirituais. Não que nós não devamos cuidar da nossa vida secular. No Jardim do Éden, por exemplo, nós tínhamos Deus, que se encontrava com o homem sempre na viração do dia, 6 horas da tarde mais ou menos, e conversava com Adão. E Adão também tinha as suas atribuições. Ele deveria, junto com Eva, cuidar e guardar do jardim. Deveria nomear todos os animais. Então Adão, ele tinha o trabalho do cultivo, tinha o trabalho também de guardar o jardim, de coletar o seu alimento juntamente com a sua esposa. Então eles tinham o trabalho material, eles buscavam, né, o seu sustento, evidentemente, que tinha sido proporcionado por Deus de uma forma tão abundante. Mas sempre, à viração do dia, eles tinham um contato com Deus e isso alimentava a sua vida espiritual. A gente pode ver também no exemplo de Jesus. Jesus Cristo, o trabalho de Jesus era intenso. Ele estava todo instante servindo as pessoas, curando enfermos, pregando o evangelho, expulsando demônios, fazendo milagres. Era uma agenda cheia, mas no entanto Jesus Cristo nunca deixou de ter os seus momentos de oração com o Pai Celestial, nunca deixou de ter o seu momento devocional, porque afinal de contas, Ele mesmo, como homem Deus, mas homem, 100% homem, sem pecado, Ele sabia que tinha que priorizar as coisas espirituais. Tal qual o nosso corpo precisa da nutrição para sua manutenção e crescimento, assim também acontece com a nossa alma e com o nosso espírito. Nós todos os dias nos alimentamos. E é uma coisa gloriosa comer. Como é bom comer, né? E quando você vai num restaurante ou vai na casa de alguém e essa pessoa prepara uma comida saborosa, gostosa, diferente da que você normalmente come em casa, que já é uma bênção, né? As nossas esposas, mães, os homens agora cozinham também, né? Então, é muito bom cozinhar, é muito bom comer. E quando a gente come, a gente tem aquele sentimento de saciedade. Eu estou ficando velho, né? Depois que eu como, se eu sento no sofá, não importa o que esteja passando.
Eu até oro para que a vinda do Senhor Jesus não venha nessa hora, porque bate aquele sono, aquele negócio, que de repente você vê, você está com a cabeça caindo para trás, né? Mas é muito bom comer, é muito bom a gente se alimentar. E a gente tem os efeitos da alimentação no nosso próprio organismo. É claro que a gente come errado também. Às vezes come mais do que deveria. Às vezes não come menos do que deveria também. Mas o fato é que esse alimento serve para que a gente possa ter energia, o nosso organismo possa absorver essa energia e a gente possa, evidentemente, viver. Agora, isso também deve ser percebido por nós em relação ao nosso alimento espiritual. Nós precisamos de alimento espiritual. Nós precisamos também de alimento para a nossa alma, não é só também o nosso corpo físico, a nossa alma, né? A nossa mente. Tanto é que um bom alimento para a mente é você ler, é você se ocupar com coisas que te fazem bem. Não é à toa que uma das características mais significativas na vida humana é a arte, é a literatura. Porque a arte e a literatura melhoram, despertam a nossa mente, o nosso humor, faz com que a gente fique mais perspicaz em relação à vida, em que a gente se sinta até mais embevecido em relação à vida. Como é bom você ter um momento de lazer também prazeroso, isso tudo mexe com a nossa alma. Nós muitas vezes negligenciamos isso também, porque a gente só corre atrás do trabalho. Eu não sei quem disse isso, mas é verdade, que o capitalismo chegaria a um ponto que ele tomaria toda a nossa vida. E a gente pensou, não, claro que não, tem só as 8 horas de trabalho, tudo. Não tem, não. Hoje quem tem um celular e tem um WhatsApp, trabalha ali o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O tempo do livro foi embora, o tempo do lazer foi embora, e a gente no WhatsApp, né, conversando com clientes, conversando com o patrão, conversando com as outras pessoas do trabalho. Eu, por exemplo, pastor, conversando com outros pastores. Segunda-feira, que é o dia de descanso dos pastores, não é mais, porque a pastorada fica o tempo todo conversando, o tempo todo conversando. A gente fica perdendo tempo no WhatsApp. Então, a questão é que, para a alma, nós precisamos também ler um bom livro, pelo amor de Deus. Eu estava vendo, na Folha de São Paulo, saiu uma série da Agatha Christie. 24 livros da Agatha Christie. Quase comprei, porque eu já li pelo menos uns 12 dela. Falei, vou comprar a série completa. Falei, não, também não tenho dinheiro, não é para isso, não vou usar o cartão para isso agora. Mas como é bom você ler, como é bom você ler as séries da literatura mundial, dos clássicos, né? Você conhece muito mais acerca da vida das pessoas, conhece mais acerca de si, dos seus sentimentos também. Como é bom você ler as grandes séries, sendo que a Agatha Christie é mais uma coisa policial, né? Mas muito intrigante, é um suspense policial. Dizem que se você arrancar a última folha do livro da Agatha Christie, você não descobre quem matou, quem é o assassino. E é verdade, porque você descobre só no finalzinho. Então esse tipo de literatura é interessante porque faz com que você, né, use da sua inteligência para pensar quem é que matou quem é que roubou quem, né? E outra literatura também, que para mim fez diferença, principalmente quando eu tinha uns 14, 15 anos, foi literatura de ficção científica. Perry Rhodan, né, uma série que se chamava Futurâmica Espacial. E era um livro por dia. Eu li uns 100 livros daquela série. Algumas irmãs, talvez, se lembrem de outras séries. Sabrina, né? Qual outra tem também? Né? Algumas séries que tinha na banca, porque o Perry Rhodan tinha na banca de jornal, né? Algumas séries da Ed Ouro, aquelas séries compridas, de romances. Tudo isso, uma literatura até menor do que a grande literatura mundial, mas isso tudo alimenta a alma, né?
Agora, além da alma, nós temos o espírito que precisa ser alimentado. E quando a gente fala em alimentar o espírito, isso é fundamental para a nossa vida, porque é através desse alimento para o espírito que a gente vai conseguir resolver as outras pendências, que a gente vai conseguir avaliar muito bem aquilo que a gente tem se alimentado na alma, que é aquilo que a gente também tem trabalhado no dia a dia para a gente sustentar o nosso próprio corpo. E o que nós podemos ver nesse texto é que quando a gente negligencia a alma e principalmente o espírito, os efeitos são ruins para a nossa vida. E é justamente sobre isso que eu quero pregar hoje. Quais efeitos são percebidos em nossa vida quando não priorizamos o espírito? O contexto dessa passagem é o seguinte: os judeus, após terrível período de idolatria, são invadidos pelos babilônios e levados ao cativeiro. Então, na época em que o rei de Judá era Joaquim, Joaquim, Zedequias, o período desses 3 últimos reis é um período em que a Babilônia está já dominando Jerusalém. 3 reis idólatras, reis que se afastaram dos caminhos do Senhor e por conta disso acabaram sofrendo invasões, incursões da Babilônia. E o último desses reis, Zedequias, que não obedeceu à voz de Deus, que não obedeceu aquilo que o profeta Jeremias dizia, ele acabou colocando tudo a perder, porque os babilônios acabaram entrando em Jerusalém, destruíram Jerusalém, mas destruíram tudo o que você pode imaginar e destruíram o templo do Senhor. Pegaram os utensílios do templo do Senhor, pegaram tudo, levaram lá para a Babilônia. Chegaram até a fazer uma festa com os utensílios da casa do Senhor, isso quando a Babilônia perdeu o seu império. Então Jeremias, ele profetiza sobre esse período, e ele diz o seguinte, que o que ia acontecer com o povo? Eles iam ficar 70 anos no cativeiro. E foi isso que aconteceu. Quando o povo da Babilônia começou a invadir e começou a retirar levas de judeus para a Babilônia, numa leva, por exemplo, foi Daniel, Mesaque, Sadraque, Abidnego. Noutra leva foram mais outras pessoas, até que a Babilônia entrou de vez, relevou milhares do povo para a Babilônia, matou tantos outros e deixou em ruínas Jerusalém. E Jeremias disse, esse exílio vai durar 70 anos. E foi isso que aconteceu, a história mostra. Após esse período, Ciro, governante da Pérsia, ele entra na Babilônia. Mas olha que interessante, Belsazar, que era o governante da Babilônia, ele estava fazendo uma festa. E nessa festa, ele pegou os utensílios que tinha roubado do templo do Senhor e usou no banquete de orgia, né, aqueles banquetes que os reis orientais faziam, né, e estava ali festejando, bebendo naqueles copos que eram usados para rituais sagrados dos judeus. Aliás, aqueles utensílios, eles tinham uma marca, que era o Shi, que era uma letra hebraica, que mostrava, aliás, não era o Shi, era uma letra correspondente ao Ka, que é Kadosh. Tinha aquele casinho, digamos assim, mostrando que aquilo era sagrado, não podia ser utilizado em outra coisa. Era o utensílio que era utilizado para os pães da proposição, que era utilizado para o incenso, que era utilizado para coisas relativas ao culto. E aí Belsazar e os babilônios fizeram aquela festa. Eram utensílios de ouro, de prata, de bronze, coisas muito bonitas. E aí, no meio da festa, apareceu uma mão enorme e começou a gravar na parede 4 palavras que eram palavras babilônicas: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Diz a Bíblia que o Belsazar começou a tremer, os seus joelhos batiam no outro. E aí desapareceu aquela mão e aquelas 4 palavras, Mene,
Mene, Tekel, Ufarsim. E aí eles ficaram desesperados, querendo saber o que significava aquilo. Até que traduziram, o profeta traduziu e disse, aquelas palavras são: pesado fostes na balança, achado foste em falta. O teu reino hoje foi dividido entre os medos e os persas. Dias depois, Ciro entra na Babilônia e acaba com a Babilônia e estabelece o Império Persa. Foi assim que acabou o Império Babilônico. Aliás, esse texto mostra, entre outras coisas, que Deus é Deus da história. Porque mesmo Deus permitindo que o povo dele fosse escravizado, Deus não estava escravizado. E quando brincaram com as coisas de Deus, quer dizer, existe um limite da ira de Deus. Então a humanidade não pode ultrapassar esse limite, porque quando esse limite é ultrapassado, Deus intervém, como aconteceu com os babilônios. Ciro entrou, o governante persa, libertou os judeus, e os judeus começaram a voltar para a sua terra, e aquela alegria. Salmos foram escritos, né, quando eles voltaram para a Babilônia, e esses salmos mostravam alegria. Dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí eles estavam voltando, festejando, cantando. A primeira leva chegou com Zorobabel, que se tornou o governador de Judá. A outra leva foi com Neemias. A outra leva foi com Esdras. E essas levas foram chegando ali a Jerusalém, e com a dura tarefa agora de reconstruir o povo, reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir a cidade. E aí começa então essa tarefa da reconstrução. Estava ali Zorobabel, Josué era o sumo sacerdote, e 2 profetas, Ageu e Zacarias. E o primeiro aspecto que eu quero destacar nessa passagem, nessa palavra, é que na reconstrução existe a importância da palavra profética. Os judeus já estavam em Jerusalém havia 18 anos. E 2 profetas, Ageu e Zacarias, foram levantados nesse período para que o povo fosse advertido e mobilizado para a reconstrução do templo em Jerusalém. E foi esse profeta que diz, olha, o que vocês estão fazendo? Vocês já estão aqui há 18 anos. Começaram timidamente a reconstrução do templo. Mas o que nós estamos vendo é que vocês estão dizendo, olha, não temos tempo, não dá ainda para fazer o templo, nós precisamos reconstruir outras coisas. Aí o profeta diz, olha, a casa de vocês estão cheias de painéis. Vocês não somente reconstruíram as suas casas, mas fizeram painéis de madeira. Quer dizer, vocês estão fazendo casas luxuosas para vocês, enquanto que o templo do Senhor, vocês nem admitem começá-lo. Então a palavra profética foi dura nesse sentido, porque realmente nós precisamos ser confrontados. O ministério profético é fundamental para tirar o povo de Deus da zona de conforto e inquietá-lo em direção à mudança. Porque se deixar, a gente vai se acomodando. O povo estava acomodado na Babilônia, o povo depois, quando chegou em Jerusalém, se acomodou nas suas próprias casas, e assim nós somos. Nós temos a tendência à acomodação. Se a gente não tem a palavra de Deus para dar um choque na gente, para a gente dizer, olha, está errado, você está se acomodando com o mundo, você está se acomodando com as coisas pecaminosas dessa terra, você está sendo tolerante com aquilo que não deveria ser, você não está mais se indignando com o pecado como antes. Então muda, né? Você está errado, você tem que se levantar dessa situação e colocar as coisas em ordem na sua vida. E foi isso que os profetas fizeram em relação ao povo, foi isso que Ageu disse. E Ageu ainda foi mais adiante, ele não só chamou atenção pelo fato das casas deles estarem melhores e o templo nem ainda ter sido construído. Porque na reconstrução, luta-se também contra o inimigo da procrastinação. Essa palavra procrastinação, a gente pensa, poxa, isso aí deve ser um pecado terrível, hein?
procrastinação. Isso aí deve ser um negócio, quem pecar isso aqui vai para o inferno, direto. Né? Porque o que é procrastinação? Procrastinação não é nada mais, nada menos do que deixar as coisas para depois. Aquela tendência de você empurrar tudo com a barriga. Aquela coisa que você diz, depois eu faço. Depois eu levo o lixo para fora, aí passa o caminhão do lixo. Aí está lá, 6 pacotes de lixo acumulados em casa. Depois eu faço. Aí você chega, tal, depois eu lavo a louça. Aí quando você vai ver, está ouvindo um barulho de água caindo. Quando você vai ver a tua avó lá lavando a louça porque você não lavou. Né? E aquela tendência, vamos deixar, depois a gente faz, depois a gente faz. Essa tendência, ela é terrível, ela ataca todos nós, porque afinal de contas, né, a gente vai se acomodando mesmo, e ainda mais com um celular, pelo amor de Deus, né, como a gente procrastina as coisas, a gente chega, tem uma coisa para fazer, até consultar alguma coisa no Google, a gente vê o Facebook, mas o que eu tinha que consultar no Google mesmo? Já foi. Às vezes você fala, tem uma pessoa, olha, eu mandei um e-mail para você vai lá, vai abrir o celular, vê lá um WhatsApp, aí dá uma risada no vídeo que mandaram, tudo. Aí, o que eu tinha que fazer mesmo? Eu não sei se isso acontece só comigo, não. Acho que acontece só comigo isso. Né? Mas isso aqui é um negócio. Por que puseram tudo aqui? Né? Porque antes a gente tinha o trabalho, não, e-mail a gente vai no computador, né? Telefone tem um telefone aqui, agenda tem em outro lugar, agenda escrita. Eu ganhei uma agenda ontem de papel, eu quase devolvi. Falei, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu quase fui mal educado, né? Falei, foi de uma seguradora, né? Que queria fazer negócio com a convenção. O que eu vou fazer com isso aqui? Quase falei, não sei o que é isso aqui mais, né? Mas a ideia, e é complicado, porque eu estou falando de distração, a distração faz com que a gente perca o foco mesmo, né? Mas estou falando pior, que é realmente deixar deliberadamente as coisas para trás. Havia claramente uma preferência pelas coisas seculares, em detrimento das coisas espirituais. É aquela questão, depois eu oro, depois eu vou no culto, depois eu me preocupo com isso, depois eu me batismo, depois eu busco qual é o meu dom, qual é o meu talento, depois eu busco saber qual é o meu ministério, e a gente fica empurrando as coisas espirituais para trás. Assim ocorre conosco. A correria do dia a dia nos envolve tanto que deixamos sempre para depois o envolvimento com a nossa vocação e o nosso ministério. Eu vou dizer uma coisa para mim, para todos nós. O mais importante que nós temos na nossa vida é a nossa vocação e o nosso ministério. Vou repetir. O mais importante que nós temos na nossa vida é a nossa vocação e o nosso ministério. Tudo ou mais é importante no sentido que vai dar fundamentação para que esse ministério possa ser feito. Então, a família é importantíssima, mas a família, ela é aquela base que nos vai dar condições para que a gente exerça cada vez mais o nosso ministério, a nossa vocação. Nosso trabalho secular é importante porque do sustento desse trabalho nós podemos investir na nossa vocação e no nosso ministério. Os relacionamentos são importantes porque nos relacionamentos nós podemos utilizar os nossos dons e talentos e colocar em prática a nossa vocação e o nosso ministério. Então, o que existe de mais profundo e mais importante na nossa vida é o fato de nós sermos membros do corpo de Cristo, termos uma função nesse corpo e termos dons e talentos e executarmos esses dons e talentos. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Deixa eu contar uma particularidade aqui. A Patrícia hoje chegou toda contente, toda alegre, aqui na igreja, contando que deu uma topada no dedinho. Não é? Cadê a Patrícia? É uma particularidade. Quem aqui já bateu o dedinho em algum lugar? Que experiência maravilhosa de bater o dedinho no lugar. Se acorda animado,
né? Você sai da zona de conforto, né? Você acorda todo mundo da casa, porque aquele dedinho dói que é um negócio. Eu bati o dedinho várias vezes, e é interessante porque aquele dedinho não quebra, não quebra. Talvez alguns aqui exageraram, eu estou dando o meu exemplo, né? Mas a maioria não quebra. O bichinho vai para trás, vai, né? Bate na quina, né? É uma coisa terrível o dedinho do pé, né? E o dedinho do pé é interessante, porque a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Então, cada um de nós somos como membros do corpo de Cristo. E eu fico pensando, né, o próprio apóstolo Paulo diz que todos os membros são importantes. E eu fico pensando no dedinho do pé, que é, qual a importância dele? Eu acho que é só para dizer que ele existe quando ele bate. Mas o fato é que mesmo que você seja o dedinho do pé, você é importante, porque quando você se machuca, todo o corpo sente. Todo o corpo sente. Todo o corpo percebe. Então o que nós podemos ver, o que há de mais importante na nossa vida é a vocação, é fazer a vontade de Deus. Por isso, quando o Ageu está dizendo assim para o povo, olha, vocês estão se preocupando com as coisas seculares, estão deixando para lá as coisas espirituais, é porque a gente tem a tendência de deixar o nosso ministério cada vez mais de lado. Qual é o resultado disso? Muitas vezes a gente acaba trazendo algumas desculpas. A desculpa do povo é que eles precisavam construir suas casas, eles precisavam morar, e é verdade. Na reconstrução, sobram desculpas. O profeta Ageu claramente advertiu que a desculpa para a demora na construção do templo era descabida. O material que faltava no templo não faltava nas casas particulares. Olha o que ele estava dizendo, olha, está faltando madeira para construir o templo, mas essa madeira está na casa de vocês. Na casa de vocês não falta madeira. Então, entre outros aspectos, a gente chega e diz, olha, está faltando tempo para eu fazer a obra do Senhor. Por quê? Porque, na verdade, esse tempo está sendo gasto lá, nas coisas seculares. Às vezes está faltando disposição, né, para fazer a obra do Senhor, porque a nossa disposição está sendo toda colocada em coisas que não edificam. Então a gente dá as desculpas, não tenho tempo, não faço isso, não faço aquilo, e é interessante que no reino de Deus, quando se fala sobre talentos, quando Deus distribuiu os talentos para as pessoas, aquela parábola, diz que um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos, e o outro recebeu 1 talento. O que recebeu 1, enterrou, e foi duramente advertido. O que recebeu 2 e negociou com esses 2 talentos, recebeu mais 2. E aquele que tinha 5 e também negociou com esses 5 talentos, recebeu mais 5. O que quer dizer isso? Que principalmente no mundo espiritual, aqueles que Deus dá mais, são as pessoas que mais arrumam condições para fazer a obra do Senhor. Então, por exemplo, é como se a gente pudesse pensar, Deus, não vai dar 5 talentos para esse, não, dá 5 talentos para aquele primeiro. Não, aquele primeiro não usou bem, ele gasta, ele não desenvolve a sua vida espiritual. Então dá para aquele que tem 2. Não, aquele que tem 2 ganhou aquilo que é o limite dele, aquilo que ele consegue desenvolver. Ele deu 5 talentos a mais para o outro que tinha ganho 5, porque sabia que ele conseguia fazer as coisas e conseguia fazer mais coisas para o reino de Deus. Então essa parábola nos mostra que não há aquela desculpa, porque cada um recebeu um talento até segundo aquilo que poderia chegar e fazer. Mas cada um produz diferente. É a ideia de que a gente pode sim realizar a vontade do Senhor, mesmo dentro das nossas limitações. Aqui nós podemos perceber que geralmente quando damos desculpas para não realizar a obra de Deus, isso se deve à falta de organização dos bens dados por Deus. Poxa, Deus está dando alguma coisa para a gente, Deus deu sabedoria para a gente, escreva. Deus deu sabedoria para você falar, fale. Deus te deu uma voz para pregar, pregue.
Deus te deu uma voz para cantar, cante. Deus te deu habilidades manuais para realizar alguma coisa, produza. E para o reino de Deus. Dorcas, ela sabia fazer roupa, ela sabia costurar, e foi isso que ela fez lá na igreja primitiva. Ela costurava roupas e dava essas roupas para os mais pobres. E é interessante que o ministério da Dorcas ficou tão importante, mas tão importante na igreja dela, que quando ela morreu, todo mundo começou a chorar. Os pobres pegaram aquelas roupas que ela costurava para eles, que tinha sido feita por ela, e mostraram lá para o apóstolo: olha o que ela fazia para a gente, ela faz muita falta para a gente. Diz o texto bíblico que Dorcas foi ressurreta. Oraram por Dorcas, ela ressuscitou. Então você vê, o trabalho, o ministério de Dorcas naquela igreja era um ministério de ação social, que era fundamental para aquele grupo. Então, o que geralmente nós fazemos, a gente dá desculpas pela nossa falta de organização. Isso me inclui, nós todos, claro, nos incluímos nessa. Agora, quais são as consequências da negligência? E aqui o profeta é duro. O profeta chega e diz: olha, considerai o vosso passado. Então o que o profeta diz é o seguinte: olha para o teu passado, olha aquilo que tem acontecido na tua vida, olha o que tem acontecido no teu emprego, olha o que tem acontecido no seu lar, olha o que tem acontecido na sua lavoura. E o profeta está dizendo: considerai o vosso passado, porque vocês têm semeado muito e têm recolhido pouco. Às vezes a gente chega e se dedica demais ao trabalho, além do que é pedido, e não recebe o correspondente. Às vezes a gente está se dedicando mais a algumas coisas que não vão ser coisas que vão nos trazer algum tipo de produto ou algum tipo de benefício. E é isso que o profeta está dizendo. Vocês comem e não se fartam. Vocês bebem e não conseguem se saciar. Vocês estão se vestindo, mas também não estão se aquecendo. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Olha que advertência que o profeta dá ao povo de Jerusalém. E é essa advertência que nós temos também. Porque a falta de compromisso com a área espiritual. Irmãos, por favor, não traduzam isso de uma maneira mesquinha. Porque às vezes a gente pode traduzir isso da seguinte forma: o pastor quer que a gente trabalhe aqui na igreja. Então ele trouxe essa mensagem justamente para a gente chegar e pegar algum cargo aqui na igreja. Não estou dizendo isso. Estou dizendo para que você cuide da sua vida espiritual. Porque você cuidando da vida espiritual, o Senhor vai conduzir se você deve trabalhar aqui ou trabalhar em outra área. Mas é para conduzir, é para você chegar e cuidar da sua vida espiritual, da sua vida de oração, da sua vida de leitura da palavra, de você poder perguntar ao Senhor sempre: Senhor, qual é a minha vocação? Senhor, em que eu posso te servir, ó Deus? Senhor, qual é a minha área no corpo de Cristo? Eu quero te servir, Senhor. Eu preciso te servir, porque para isso eu fui feito para louvor e glória do teu santo nome. Então é isso, porque nós temos um conceito de prosperidade. A gente acha que se trabalhar bastante, a gente vai conseguir bastante. Mas a gente não cuidou da alma, então a gente vai estar perturbado, a gente vai adoecer, vai ter problemas físicos também, então a gente vai gastar em médicos. A gente vai trabalhar excessivamente de um lado e vai ter que gastar na saúde do outro. Né? A gente acha que o negócio é lazer. Mas aí depois você percebe que as contas vão aumentando, o salário não vai dando conta, e você depois tem que correr atrás para pagar tudo isso. Então, procura sempre agir de uma forma que uma coisa cubra a outra e não cobre. Essa é a realidade. A gente precisa chegar a entender o conceito de prosperidade da Bíblia. Porque o conceito de prosperidade bíblica passa primeiro do espírito para outras instâncias. Olha o que diz a terceira carta de João, no capítulo 3, versículos 1 e 2. Terceira João,
1 e 2. João escreve ao presbítero, ao amado Gaio. João, o presbítero, ele se diz João o Velho, escreve ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Ele diz no versículo 2, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, o conceito de prosperidade, que você seja próspero e que você tenha saúde, assim como é próspera a tua alma, que por sua vez está fincada na verdade. Então, o conceito de prosperidade bíblico é baseado na verdade. É um conceito espiritual. Então, se você desenvolve sua vida espiritual, os outros aspectos da vida acompanham. Aliás, o que a gente precisa é ter o sentimento de prosperidade bíblica, não somente no aspecto pessoal. Nós temos que até ver de uma forma muito mais integral. Mesmo que por um tempo haja abastança, por termos priorizado a vida espiritual a outras áreas, sofrerão a miséria pelo desprezo da vida espiritual. Olha o que é importante a gente dizer. Se você despreza a sua vida espiritual, vai ter uma época na sua vida que você pode ganhar muito dinheiro, mas você vai perder. Porque esse dinheiro não vai ser usado de uma forma adequada, porque falta ali o fundamento espiritual. Mesmo que você tenha bens e tenha uma série de coisas, esses bens às vezes se tornam tentações na sua vida, porque espiritualmente você não está priorizando as coisas de Deus. Às vezes é preferível você perder. Às vezes é preferível você perder algo. Às vezes é preferível você perder um emprego, para que você possa se posicionar diante de Deus e buscar mais as coisas de Deus, buscar mais a sua vocação, e assim quando voltar a ter um emprego, você priorize mais as coisas de Deus e cuide bem do seu emprego, que não seja tentação para te afastar de Deus. Às vezes a gente chega e sonha com algumas coisas, vou chegar e vou construir uma casa na praia, né? E essa casa na praia você substitui toda a tua vocação, todo o trabalho que você tinha na igreja e para os irmãos, e fica apenas no seu lazer. E eu estou dizendo isso com muita tranquilidade, porque o meu pai era pastor, e a gente tinha o nosso momento de lazer. Nosso momento de lazer era no sábado, mas todo domingo a gente estava na casa de Deus, a gente voltava. Então, geralmente a gente ia lá para o litoral, ia para algum lugar, e quando chegava no sábado, deu sábado à noite, voltava, porque a escola bíblica dominical eu estava, juntamente com a minha irmã, tinha os meus compromissos, a gente sabia disso, e à noite ele servia no templo, servia a igreja. Então, eu creio profundamente que dá para a gente chegar e aproveitar a vida, dá para a gente aproveitar as coisas boas. O problema é que a gente peca pelo excesso, a gente se esgota no lazer, se esgota no trabalho, se esgota na série que a gente está assistindo, se esgota no WhatsApp, se esgota no Facebook, e por conta disso a gente não tem prosperidade bíblica. A gente não está com a vida ali totalmente arranjada para conseguir viver essa vida adequadamente. Eu quero encerrar dizendo que é necessário reverter o jogo. O povo atendeu. E isso sempre acontece porque quando somos chamados para mudar, Deus gera em nós arrependimento, é a metanoia, é a mudança de vida. Deus está conosco, não estamos sozinhos nessa tarefa em busca de uma prosperidade bíblica. E a prosperidade bíblica, ela é interessante porque muitos teólogos do judaísmo e também cristãos, eles têm definido a prosperidade bíblica como shalom, com a palavra shalom. A palavra shalom quer dizer paz, mas não somente paz, ela quer dizer descanso, ela quer dizer equilíbrio,
Então o que nós precisamos buscar de Deus é esse shalom para a nossa vida. É esse shalom, essa paz de Deus, ela envolve um conceito integral de prosperidade. Envolve o relacionamento com as pessoas, envolve o relacionamento com o trabalho, envolve o relacionamento com a vizinhança, envolve o nosso relacionamento com a própria natureza, envolve o nosso relacionamento com a cidade, com o nosso bairro, com as pessoas. O que Deus está falando aqui nesse texto? Que quando a gente prioriza as coisas espirituais, as outras coisas vão gravitando e vão se colocando no lugar, como foi o testemunho da Patrícia e do Sandro, que eles nem perceberam, mas começou a haver uma mudança na vida deles que foi gradativa, que permitiu que hoje, que eles tivessem paz, que não é aquela paz que eles não encontraram na Umbanda, não encontraram no trabalho, encontraram em Jesus, que foi reorganizando a vida deles, que é o que precisa acontecer com a vida da gente também. Nós que somos velhos de igreja, eu estou me colocando, irmãos, eu não estou me tirando dessa situação, não. Nós precisamos, de alguma forma, priorizar a nossa vida espiritual para não gastar em coisas que estão atrapalhando, coisas que vão atrapalhar a nossa vida espiritual, coisas que vão atrapalhar o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento com os filhos. A gente está numa onda mundana, consumista, que é terrível, porque a gente tem aqui na nossa mão, né, todas as possibilidades de a gente fazer compras pela internet. A gente não vai mais ao supermercado, a gente não precisa mais ir na lanchonete, a gente não precisa ir mais na loja, é só chegar e clicar aqui, o delivery traz. É o Rappi que vai trazer um lanche do McDonald's, é o Uber Eats que vai te trazer uma comida não sei da onde, o Mercado Livre, tudo está chegando pelo correio. Então, quando a gente ia numa loja e olhava as coisas e ficava pensando, não vou comprar essa aqui não, essa aqui está mais barata, quer saber de uma coisa? Não vou nem comprar. Não, o impulso aqui é rápido e a gente já comprou. Comprou uma bolsa da China, aí vem um colarzinho. Vocês já sofreram isso também, né? Vem um colarzinho. Quer dizer, um engano chinês, eu vou te falar, viu? Não é fácil, né? Então, a gente vai estar gastando isso e está entrando numa situação, numa redoma escravizante desse mundo. O conceito de shalom é da gente ter paz, prosperidade de Deus, comprar aquilo que é necessário, com sabedoria, gastar a nossa vida nos relacionamentos, que é o que mais importa, gastar a nossa vida na igreja do Senhor, de fazer a missão de Deus na nossa vida, que é isso que importa, porque quando a gente chegar lá no céu, Deus não vai perguntar quantas vezes a gente comprou no Uber Eats, quanto que a gente gastou no Rappi, não vai perguntar se a gente prosperou, ganhou na Telecena, não vai perguntar nada disso. Deus vai perguntar onde estão os talentos que eu te dei. O que você fez com os talentos que eu te dei? Onde estão as tuas obras? É obra de palha? É de madeira? É obra mal feita? Ou é de ouro, pedras preciosas? No sentido de que foram coisas que você fez para Deus e que o reino de Deus expandiu e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. É preciso reconhecer que muitas vezes gastamos com aquilo que não nos alimenta e não nos sacia. E é preciso voltar aos caminhos da espiritualidade e da devoção cristã. É preciso voltar. É preciso voltar. É preciso ler a palavra de Deus. É preciso ouvir a oração. É preciso agir no ministério, para que o shalom de Deus venha sobre nós, e não somente sobre nós, sobre a nossa comunidade, porque nós queremos alcançar o bairro da Pauliceia. Essa é a nossa vocação enquanto igreja, e cada um siga a tua vocação, a sua vocação, enquanto servo de Deus.
Vamos louvar o Senhor. Amém?